A minha primeira pergunta para você, Paulo, é o seguinte: quem decidiu que livro ia ter no Novo Testamento? Assim, porque a gente sabe que ali depois de Jesus, muitas pessoas começaram a escrever, algumas talvez mais autorizadas ou não, mas assim, quem decidiu o que ia entrar e o que não ia entrar? Eu não estou perguntando nem qual era o critério, isso a gente vai falar, mas quem decidiu aí que deu a palavra final? Foi os concílios católicos, que nem era todos nós estávamos lá, foi a igreja, foi alguém que falou, foi o apóstolo que falou, ó, esse aqui pode entrar, esse não. Podia ter sido, né? Ia facilitar o trabalho de todo mundo e a gente não teria gasto pelo menos uns 3 séculos brigando por causa disso, né? Na verdade, as coisas são muito mais complexas do que essa pergunta quem que decidiu ou quem que colocou. Na verdade, não tem um quem, né? Nós falamos de um processo bem longo, porque durou lá até os seus anos 400, por exemplo, de reconhecimento daquilo que a igreja usava como seus documentos de autoridade. Então, em primeiro lugar, a Bíblia, como nós temos hoje, nasceu do processo de recebimento da herança judaica, que é o Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica. Então, a igreja cristã já nasceu com uma Bíblia, que é o Antigo Testamento, que por causa dos cristãos passou a se chamar o Antigo Testamento, porque na medida em que os apóstolos foram avançando pelo mundo gentílico, pelo mundo mediterrâneo, eles sentiram a necessidade de fazer a sua presença ser sentida nas igrejas por forma escrita. Então imagina, nós temos 12 apóstolos, mais Paulo, e a presença deles era insuficiente para estar em todos os cantos do mundo mediterrâneo. Não dava. Então, os primeiros que começaram a escrever de fato algum documento bíblico foi Paulo, né, com as suas cartas. Depois veio Marcos, que escreveu o seu evangelho, que é uma versão bem resumida daquilo que veio a ser os outros evangelhos, Mateus e Lucas, que tomaram como base Marcos, João, que tem uma perspectiva um pouquinho maior das coisas, e outros autores bíblicos que começaram a escrever outros tipos de materiais, epístolas, no caso de João, o Apocalipse, né? Nós temos Judas, o meio-irmão de Jesus, Tiago, Pedro, enfim. Todo esse material, ele foi sendo meio que trocado e transmitido entre as igrejas do mundo mediterrâneo. Mas a gente não entende, Marcos, como que é o processo, porque a gente está muito acostumado em coisas muito rápidas. Então você manda um arquivo de PDF pelo Zap, todo mundo tem aquilo, e é quase instantâneo. Você pode fazer leitura instantânea que todo mundo vai estar recebendo. Mas na época não tinha Zap, não tinha nem linha telefônica, não tinha nada. A única coisa que tinha era barcos atravessando o Mediterrâneo, eram mulas, né, que carregavam a correspondência, eram os correios da época, e as coisas demoravam muito tempo. Então imagina, uma carta que está lá em Éfeso, atravessar o Mediterrâneo e parar lá na Espanha. Demorava anos e anos e anos. Então, até todos os livros do Novo Testamento terem uma aceitação universal, demorou lá seus 100, 200 anos, tá? Já lá no final do século II, né, nós temos as primeiras listas canônicas, que foram respostas ao que os hereges, por exemplo, Marcião, ele tinha uma lista de livros que ele considerava os livros corretos e que excluía um monte de coisa. Basicamente, ele só considerava aquilo que tinha rastros paulinos como documentos legítimos e o resto ele jogou tudo fora, porque ele tinha lá uma tendência meio, né, vamos dizer assim, anti-judaica, né? Então, a igreja começou a fazer essas listas para combater esses tipos de listas fake, né? E isso começou a se tornar um certo tipo de atividade da igreja, no sentido de que, posteriormente, os concílios foram reunidos não para decidir sobre o cânon, mas para reconhecer aquilo que a igreja já estava usando na sua amplitude, na sua catolicidade dentro do mundo romano. Até que nós chegamos a várias listas que têm basicamente os mesmos livros. Nós temos aqui a colar algumas variações de alguns livros apócrifos do Novo Testamento, mas toda a história vai ter relativamente um final em 419 no Concílio de Cartago, onde de fato a lista de 27 livros do Novo Testamento ela é fechada e a partir disso ela não é contestada e é de uso inclusive católico e protestante. Porque os cânones do Antigo Testamento nós temos variações, mas quando o assunto é Novo Testamento, tanto católicos como protestantes, eles obedecem basicamente o mesmo cânone, que é o cânone que contém 27 livros de Mateus e Apocalipse.
Agora, existe uma discussão de conceito que eu acho que é importante, talvez você dar uma abordada aqui pra gente, que é esses concílios. Do nada, não sei se é do nada, mas a gente começa a ver um montão de concílios, já principalmente depois que a igreja tinha virado do Estado, e aí você tem aquela leitura histórica mais desconfiada, e você vai vendo, olha, isso aí já estava tudo armado, os bispos andando de carruagem de primeira classe, não era mais aquele cristianismo raiz, né, que era os sofredores, a igreja perseguida. E aí, o concílio, ele vai lá e ele está escolhendo qual livro vai entrar, ou ele apenas está aceitando uma escolha, legitimando uma escolha? Porque isso vai fazer uma diferença entre o que tem mais autoridade. A igreja, e por isso a igreja pode continuar, e uma hora tiver um outro concílio, ela fala, queremos botar mais esse livro do Paulo On, então vamos botar. Ou se esse concílio ele não tinha tanta autoridade, ele só estava tentando entender, numa época que não tinha celular, as cartas não eram rápidas, entender o que a igreja no mundo conhecido estava aceitando. Talvez o que dificulta a nossa percepção é um certo tipo de anacronismo que nós temos em relação ao que nós entendemos hoje como concílio e o que era de fato na antiguidade. De fato, os primeiros concílios, começando em Nicéia em 325 e os sucessivos, eles nascem por uma necessidade da igreja, mas também apoiados pelo aparato imperial, né, do Império Romano. Então, quem vai ser o grande ator para convocar o Nicéia I, né, em 325, foi Constantino. Então, isso não é um grande problema, né, porque isso dá um ar de legitimidade, de oficialidade para aquilo que a igreja estava tentando fazer. Na igreja perseguida, né, antes de Constantino, antes do Edito de Milão, a igreja não tinha condição de fazer isso porque a igreja era clandestina, né, basicamente. Ela não poderia se reunir oficialmente, porque aonde reunisse oficialmente ela seria destruída, porque todo o império tinha um aparato pronto para reagir contra qualquer tipo de reunião, né? Imagina, você faz um concílio e o Estado tá lá olhando com desconfiança o que eles estão discutindo lá, né? É alguma coisa meio que subversiva. É com a pacificação, com a assimilação, né, pelo menos pro forma da religião cristã como religião oficial, né, que os concílios começam a ganhar uma atividade muito maior, em que não mais se gasta tanto para a igreja se defender em termos físicos e em termos teológicos, mas para consolidar e arrumar um pouquinho o cenário doutrinário que era muito diferente nas diversas partes do Império. Então, nós temos uma visão errada, por exemplo, do cristianismo desses primeiros séculos, que era um cristianismo uniforme. Então, a mesma coisa que um cristão lá em Antioquia acreditava, era o que o cristão lá na região da Gália acreditava. Não era assim. Por quê? Porque as distâncias eram muito grandes, eram igrejas totalmente separadas, os bispos não tinham male-male a possibilidade de se reunir para trocar ideias, então começaram a surgir formas diferentes de doutrina e a igreja sentiu a necessidade de alguma maneira, conciliar ou de agrupar, ou de chegar a um consenso que fizesse com que a igreja ela se mantivesse unida. Então os concílios não foram convocados na tentativa, por exemplo, de cravar um cânon, né? Embora a igreja tivesse reconhecido essa lista que nós utilizamos hoje, a igreja ela não faz evocando a autoridade que está sobre ela, né? De ela fazer a escritura, mas ela reconhece aquilo que já é uso comum nas igrejas de documentos que eram cridos como sendo inspirados pelo Espírito Santo. Então é como se a igreja, num processo formal, reconhecesse, ó, tais livros nós reconhecemos que foram escritos pela inspiração do Espírito Santo, fazem parte da escritura cristã, que é a amplificação da escritura judaica, e devem ser utilizados como documento normativo e autoritativo para basear todo o governo da igreja, toda a vida devocional dos cristãos, tudo. Então, muita gente fala o seguinte, porque a igreja é que fez o cânon, então a igreja vem primeiro do que as escrituras. Bom, se a gente contar que nós temos mais da metade da escritura já recebida do judaísmo, que é a Bíblia hebraica, isso não faz muito sentido. Outra coisa é falar, ok, a igreja começa em Atos 2 e é depois disso que os apóstolos começam a escrever. Em termos cronológicos, a gente até pode falar que a igreja veio primeiro, mas não é a igreja, debaixo da autoridade dela, que manda as pessoas produzirem determinados tipos de autoridade. Aliás, os apóstolos é que vão escrever, né? E tudo isso é feito de uma maneira bem orgânica. Os apóstolos não vão combinar
figurinhas e você vai escrever sobre isso e você vai escrever sobre aquilo. Tem um papa que vai coordenando todo o processo de redação da Bíblia. É conforme a necessidade e é conforme o mover do Espírito para tal e tal comunidade que isso foi feito. O que a igreja vai fazer? Olha, vamos chegar num consenso de quais e quais livros nós aceitamos. Por quê? Porque já é reconhecido o seu uso há muito tempo nas comunidades espalhadas por toda a catolicidade. A palavra católico vem de ao redor de todo mundo, né? Pela universalidade. Então, se tem um livro que só uma igreja está usando, não é um livro digno de entrar no cânon. Por quê? Porque não é de uso universal. A igreja vai ratificar, vai reconhecer aquilo que já está sendo, na verdade, colocado em prática para acabar com qualquer tipo de margem de dúvidas para, e esse livro vai entrar ou esse livro deve sair. Não, é esses 27 que todos estão usando, então é isso que está definido. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!